Olá pessoal, vamos trabalhar hoje com os relatórios do LegalOne para você poder subir dentro do seu LegalOne Analytics. O trabalho não é muito complexo, né? Mas algumas perguntas você vai ter que fazer, né? Não basta você só extrair um relatório, né? Você tem que pensar em quais perguntas você quer responder, né? E para qual destinatário esse dashboard vai ser construído. Para chegar nessas respostas, você deve se perguntar qual informação o seu destinatário está necessitando. E aí, a partir disso, você constrói a sua base de relatório. Então, a primeira tarefa que você tem que fazer é listar quais perguntas você vai trazer para esse dashboard. Por exemplo, a gente pode trabalhar com quantos processos ativos, encerrados e baixados tem na sua base. Quantos processos entre administrativos e judiciais? Quantos processos por estado da federação? Qual o valor provisionado por esses estados? Qual a evolução dos processos por distribuição? Qual a evolução dos processos por encerrados? Quantos processos resultaram em condenações, acordos e improcedentes? Quanto foi pago em condenações e acordos? E quantos processos você tem por cliente ou por empresa do grupo, né, no caso de empresas. A partir daí, você já vai saber quais campos você deve coletar, né, no seu relatório do LegalOne. Então, para isso, você tem que acessar o seu LegalOne e começar a construir o seu relatório. Você vai aqui no adicionar, coloca aqui novo modelo de relatório genérico e basta você começar a preencher esse campo de relatórios. Então, né, o primeiro campo que a gente poderia trabalhar é justamente aquela questão para saber qual é o status dos processos, né? E obviamente esse campo chama status dentro do LegalOne. Então você pode trabalhar buscando aqui o campo status dentro do seu LegalOne e incluindo aqui no seu relatório. E assim por diante. Vamos começar aqui status, tipo, para saber se é processo judicial ou administrativo. Para saber a provisão, a gente tem que trabalhar com o valor provisionado. A data de distribuição, para saber a evolução dos processos que foram recebidos. Encerramento. Lembrando, né, que isso é só exemplificativo, né? Isso é com base nas perguntas que a gente selecionou aqui. Então, quando você tiver outras perguntas, outros campos vão ser necessários. E resultados aqui também. Procura. Outra aqui, data do resultado. Aqui no LegalOne ele traz o valor do acordo de condenação. É a mesma coisa do que o valor pago. A pasta de identificação dentro do LegalOne, esse campo é muito importante para fazer a contagem dos processos. Eu vou explicar, quando vocês fizerem a parte de dashboards e indicadores, vocês vão ver como que é importante esse campo para você poder construir o seu indicador. Por último aqui, o nome do cliente. Pode ser o nome do cliente ou empresa, que vamos procurar. Provavelmente aqui vamos utilizar o campo empresa. Aí a gente vai usar aqui empresa, nome e razão social. Tá? Porque aqui ele vai indicar o nome da empresa do grupo, né? Mas quando vocês tratarem de clientes, vocês trazem o campo cliente, nome e razão social. Tá? Por fim, então aqui nosso relatório tem 11 colunas, né? Com essas 11 colunas a gente já consegue construir um dashboard bem bacana para responder essas questões que a gente colocou no começo. Vou colocar o nome no nosso relatório, né? É importante. Sempre tente utilizar um nome curto ou um nome bem simples, tá? Então a gente pode chamar de relatório contencioso. E aí a gente vai salvar e fechar. Ótimo. Agora nós vamos aqui no nosso campo de busca e colocamos aqui o nome do relatório contencioso. E pesquisar. Ok, aqui ó, nós temos o nosso relatório contencioso aqui personalizado. O que nós vamos fazer agora é gerar o relatório clicando nesses 3 pontos aqui. Clico em gerar relatório. E aí o seu LegalOne já vai começar aqui a trazer os campos, né, que nós selecionamos a primeira vez. Vocês podem ver por aqui. E clicamos em gerar. Com isso, ele já está preparando um relatório no modelo XLSX, que é justamente o modelo que é aceito pelo LegalOne Analytics. A gente clica em download. Podemos aqui
abrir o nosso relatório. E cada campo representa uma coluna dentro do seu Excel. Cada processo vai representar uma linha, né? Vocês podem ver aqui pelo número de pasta, né? Cada um representa uma linha, ok? Com isso, você já tem aqui alguns fundamentos, algumas informações para você construir o seu relatório. Mas é importante você avaliar algumas questões antes de você subir o relatório no Legal One Analytics, tá? A maioria dos campos aqui são campos de texto, campos categóricos. Então, vai trazer aqui, por exemplo, o nome do estado, aqui o tipo judicial, mas existem alguns campos que são especiais, tá? E os campos principais aqui que a gente tem que se preocupar é os valores, né, que envolvam valores, e os campos de data, tá? Eles vão ter que ser bem parametrizados, eles não podem ter nenhuma poluição. O que eu chamo de poluição? Algum texto dentro deles, né? Ou no caso das datas, né, alguma data que não exista no calendário ou que seja uma data muito distante, né? Então pensem em datas que passem do ano 2200, por exemplo, né? Ou que voltem para 1500, né? Esse tipo de data ela não é muito aceita, né? Ela não vai ser aceita na verdade, né? Então o seu relatório pode dar algum problema e você não conseguir trabalhar com ele. Outra questão é algum campo que esteja vazio, tá? Vocês devem olhar para ver se não tem nenhum campo vazio. Porque se o campo estiver vazio, é importante que vocês preencham alguma data, pelo menos de parâmetro ou para que ele seja configurado como data. Então, vamos supor que esse aqui seja um campo que esteja vazio. Então, a gente pode colocar aqui uma data só da primeira vez, quando a gente subir, né, para a gente construir nossos dashboards, né? Porque na sequência, quando você atualizar o arquivo, elas vão sumir e aquela informação que está incorreta, na verdade, vai sumir também. Então aqui eu coloquei 1º de janeiro de 2021, só para marcar que esse campo aqui é um campo de data. Mesma coisa, se tiver um campo de valor aqui, que esteja a coluna vazia completamente, era bom vocês preencherem para não ter nenhum problema na hora de subir. Okay? Vocês vão entender por quê, porque ele faz uma validação. Quando a gente subir lá no Legal One Analytics, a gente vai explicar melhor isso. Então, eu vou salvar agora o relatório. E é importante que eu salve ele com uma nomenclatura, com um nome que não dê algum problema de configuração, tá? Então, eu não coloquei nenhum ponto, nenhum número, isso é muito importante para você não quebrar ali essa nomenclatura dentro do Legal One Analytics. Então, a minha dica é evite completamente esses elementos, caracteres especiais, então, o que a gente pode usar é traço e essa linha de sublinhado, ok? Pronto, a gente já tem um relatório para subir no nosso Legal One Analytics. Vamos até o nosso Legal One Analytics. Você vai até o módulo aqui, clicando aqui no módulo de arquivos. E aqui no módulo de arquivos vocês vão ver que vocês já têm outros relatórios ou vai ser o primeiro que vocês vão subir. Mas de toda forma, quando você subir, ele vai ter essas informações. Vai ter o nome do arquivo, o tamanho dele, o tipo do arquivo, que pode ser 3 tipos aqui. Então pode ser um relatório de Excel, XLSX, pode ser um relatório do Google, como esse aqui, ou pode ser um relatório do Legal One, que é um relatório automatizado que vem com as informações diariamente do Legal One. Tá? Outra coisa que ele tem é a data da última atualização do relatório. Além disso, vocês têm uma pré-visualização clicando nesse botão e aqui um botão para atualizar o arquivo que a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. E aqui a gente tem um botão de mais opções também que você pode fazer tanto o download, copiar para Legal One, que é algo que também que a gente já vai falar, apagar, dashboards, ou aplicar template. Dashboards é para você ver se tem algum dashboard vinculado a esse relatório do Legal One. E aplicar template é para abrir aquela opção de você aplicar um modelo de dashboard utilizando a base de conhecimento do Legal One Analytics. Tá? No vídeo sobre dashboard a gente explica melhor esse ponto. Então, para subir um relatório novo, a gente clica nesse botão aqui, que é o upload de arquivos. E aí ele tem duas opções. Tanto trazer um arquivo do seu PC, que é um arquivo de Excel, quanto você trazer um arquivo do Google Drive. Tá? Esse arquivo do Google Drive, a gente também vai explicar como vocês utilizam esse link para poder subir uma base dentro do Legal One Analytics. Tá? Mas a gente vai falar primeiro só do Excel. Então eu clico aqui nesse botão para abrir aqui a minha base. E ele vai aparecer aqui. E eu clico em enviar. Ok. Vocês vão reparar que aquela nossa base, quando você extrai normalmente um relatório do seu Legal One, a primeira linha ela não vem com o nome das colunas, ela vem a partir da segunda linha. Então é importante que você clique aqui e pule uma linha e clique em confirmar.
Aí vocês vão ver que ele já vai trazer as colunas referentes àquele relatório. Então, aqui a gente já tem uma amostra do nosso relatório. Ó. Observem, ó. A gente tem o status, o tipo, o F, o valor previsionado, a data de distribuição, a data de encerramento, enfim. Todos aqueles campos que a gente tinha selecionado lá no Legal One. E o Legal Analytics já vai fazer uma pré-análise do seu relatório. Então ele vai conseguir já identificar alguns campos, por exemplo, campos que são relacionados à data, a número real e a número inteiro. Tá? Essa diferenciação de número real e número inteiro é bem simples. É só vocês lembrarem o que número real são aqueles números que têm decimais, que são quebrados. Então, por exemplo, 50,25 é um número real. Agora 50 já é um número inteiro. Então, quando ele não tem o decimal, ele é considerado um número inteiro. O ideal é que a maioria dos números que são relacionados a valores seja colocado como número real mesmo, tá? E aí, como não vai ter nenhum número inteiro nesse caso, a gente pode clicar aqui que não existem colunas do tipo número inteiro, tá? Então, a gente seleciona aqui para saber que não tem nenhum número inteiro, ok? E aí, a gente vê se tem mais alguma coluna que a gente deva acrescentar, tanto em data como em valor de número real. Então aqui a gente pode ver que são só campos que são campos de texto, né? Então o número de pasta, o resultado, o status, o tipo, o F, a empresa. Então são campos aí que a gente não precisa incluir nenhuma dessas categorias, que eles podem ficar à parte, tá? E aí a gente vai selecionar um formato de data, tá? Aqui, no nosso caso, a gente utilizou ano, mês e dia, tá? Mas aí vai ficar da configuração que vocês escolherem, né? Quando vocês fizerem o seu relatório. Então, aqui a gente usou, quando a gente fez o nosso relatório, esse tipo de configuração. Vou clicar em ano, mês e dia, vou clicar em validar e vou dar o OK aqui. Pronto, né? Já inserimos aqui a nossa base com sucesso. Vejam, aqui a nossa base contencioso, 26/4/2021, que é o dia que a gente está gravando aqui, às 15h22, tá? Então aqui foi a última atualização dele. Agora, depois que você subiu o seu arquivo, vai ter um momento que você vai precisar atualizar essas informações, né? Para fazer isso é muito simples, basta que você baixe o novo relatório do seu Legal One, né? Então a gente faz um novo download, faz uma nova geração do relatório dentro do Legal One, baixa esse relatório, a gente tem que fazer só um passinho adicional, né? A gente tem que fazer a exclusão dessa linha, ok? Assim, você não precisa daquele passo a passo de fazer o corte, né? E na hora de atualizar, você de fato não tem esse passo. Então, você precisa realmente fazer esse corte, salvar o seu relatório novamente, e aí vamos subir de novo. Então a gente vai no nosso Legal Analytics, clica aqui no botão atualizar arquivo, né? Sobe o novo arquivo no sistema e a gente coloca em enviar. Estão vendo? É o mesmo relatório, já com as informações atualizadas. E aí a gente atualiza a base. Com isso, ó, vocês vão ver aqui que nesse caso aqui a gente não tinha nenhum dashboard, nenhum KPI atualizado, porque a gente acabou de subir a base. Mas se vocês já tiverem dashboards e KPIs, né, vinculados a esse relatório, todos eles vão atualizar na hora, no mesmo momento, né? Então você não precisa refazer os dashboards ou os indicadores novamente. Então eu vou clicar em OK. E a partir daí, nosso arquivo já está atualizado. Outra opção de subir um arquivo, e aí basicamente o processo vai ser bem parecido, ou quase semelhante, é quando você quer usar um arquivo do Google Sheets, né? Porque aí você já traz essa informação do Google por meio de um link, né? Então o Google tem essas planilhas online, você clica em partilhar, copiar link. Sempre lembrando que no compartilhamento de link, esse link tem que estar público, tá? Para poder ser reconhecido pelo Legal Analytics. E a gente clica aqui no Legal One Analytics, upload de arquivos e insere o link, tá? E aí o processo vai ser o mesmo, você vai enviar e o processo vai ser semelhante ao que foi feito no Excel, tá? Aí não tem nenhuma diferença, né? Outra questão que muito vai ser necessário, talvez vocês precisarem ter uma atualização automática diretamente do seu Legal One. E aí, para fazer esse processo, você tem que subir o relatório em Excel, normalmente, como a gente fez aqui com esse relatório de contencioso A, e temos que
criar aqui um relatório que vai ser um relatório Legal One, né? Para isso, você clica aqui no seu relatório que você subiu em Excel, coloca aqui para copiar para Legal One, e você já vai ter um arquivo aqui com uma chave de integração, tá? Para fazer essa integração, vou explicar que é muito rápido, né? Então, como vocês já fizeram todo aquele relatório em Excel, o que vocês têm que fazer é copiar a chave de integração até ou antes do ponto XLX, né? Então, vocês copiam aqui até antes do ponto, copiam, vão até o seu Legal One, vocês devem salvar um contato de integração, então vocês vão ter que salvar um contato aqui. Esse contato a gente vai passar para vocês via manual, tá? Que é um e-mail para vocês cadastrarem para que seja feita a integração, ok? A gente explica isso já já. Então é importante ressaltar essa questão de vocês criarem um contato antes de integrar a ferramenta. E aí vocês vão em relatórios. A gente vai aqui pegar o nosso relatório personalizado, que é o Contencioso 2 aqui, e a gente vai clicar em alterar. Vocês lembram que a gente copiou aquela chave, essa aqui, ó. Então a gente copiou ela e vai trazer aqui. E vai colocar isso como nome do relatório. As outras parametrizações, como a gente já tinha feito, a gente não precisa fazer aqui, né? A gente já fez o relatório em Excel, construiu ele, então isso a gente não precisa fazer. O que a gente vai precisar fazer é que as opções do relatório estejam dessa forma, né? Exibir a data que gerou, né, com tique, e exibir o usuário que gerou, também com tique. As outras informações sem o tique aqui na tela. E em opções de agendamento, a gente precisa gerar uma recorrência de envio, tá? Essa recorrência, vocês vão colocar aqui sem data de término, e vocês vão selecionar o destinatário, aquele e-mail que eu tinha citado, né, que a gente coloca no manual para vocês, tá? E aí, fazendo esse processo, é só salvar, colocar aqui o destinatário, salvar e fechar. Então, a gente vai colocar aqui um usuário, só para salvar o agendamento. E aí, a gente vai salvar e fechar. Com isso, a partir do dia seguinte, né, na madrugada do dia seguinte, ao que você está fazendo esse processo, o Legal One Analytics já vai receber um relatório do Legal One com as atualizações. E ele já vai fazer aqui, no seu relatório, uma atualização automática, ok? Então você não precisa se preocupar em ficar atualizando essa informação. Lembrando que aquele relatório que a gente tinha feito anteriormente, ele não é atualizável automaticamente. Então se você não quiser utilizar mais ele, você pode vir aqui e apagar esse relatório antigo. A partir daí você pode trabalhar só com esse relatório que é o atualizado automaticamente. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para passar de questões envolvendo os arquivos, os relatórios, né? São algumas dicas que vão facilitar a utilização do Legal One Analytics e vão transformar vocês nos cientistas de dados que vocês tanto esperam. Muito obrigado.